E aí pessoal, aqui quem fala é a Nandinha e hoje vamos falar sobre progressismo. O que é progressismo? Na semana passada eu fiz um vídeo sobre a IU e naquele vídeo eu falei que não me considerava progressista. E como eu acho que muitos não entenderam meu posicionamento, hoje eu vou tentar explicar para vocês a minha visão sobre o conceito de progressismo. O objetivo desse vídeo é questionar o significado da palavra progressismo e, a partir desse questionamento, trazer para vocês formas mais precisas de se entender o progressismo e o conservadorismo do ponto de vista da ciência política. Eu dividi essa minha dissertação em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o progressismo no espectro político. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o histórico do progressismo. E na terceira parte, nós vamos falar sobre o aspecto da fluidez temporal e da transitoriedade ideológica, certo? Então, vamos ao vídeo. Muitas pessoas entendem o progressismo como algo ligado à esquerda, mas dentro da ciência política, o progressismo não é um movimento exclusivo da esquerda, mas também não é um movimento exclusivo da direita. Como vocês podem ver no diagrama de Nolan, o progressismo sequer existe no espectro político convencional, que é bidimensional. Nele nós temos 4 elementos ou 4 vertentes básicas que compõem o espectro político cartesiano, que são o autoritarismo, o libertarismo, o igualitarismo e o elitismo. Nele nós não conseguimos ver o progressismo e nem o conservadorismo. Por quê? Porque o conceito de progressismo e o conceito de conservadorismo têm um pano de fundo temporal e não são suficientes para explicar as reivindicações sociais comuns a todos os lados dos sistemas políticos. O progressismo pode ser entendido como qualquer movimento político que tenha a intenção de modificar o sistema vigente. Assim sendo, a ideia de modificar ou de conservar uma determinada estrutura social pode ser identificada tanto na esquerda quanto na direita. Então, quando alguém vem me perguntar se eu sou progressista, a primeira coisa que eu penso é: não, mas espera aí, você está perguntando se eu sou um progressista de esquerda ou um progressista de direita? É um progressismo que visa uma transição para algum tipo de capitalismo ou é uma transição para algum tipo de socialismo? Entendem? O conceito de progressismo não traz automaticamente um posicionamento de esquerda. O que ele traz é uma ideia de mudança genérica sem determinar qual é a mudança que se quer fazer. É como seria, por exemplo, um cheque em branco. Se fosse para nós inserirmos o progressismo e o conservadorismo no espectro político, nós precisaríamos de um terceiro quadrante, um quadrante Z, para que nós pudéssemos definir exatamente qual é a posição do progressismo e do conservadorismo nessa relação, certo? Agora vamos ao histórico do progressismo. Essa ideia de que o progressismo é um movimento exclusivo da esquerda surgiu das recentes lutas históricas por mudanças sociais, como o Iluminismo, por exemplo. O progressismo do século XVIII entendia que o avanço científico, tecnológico, econômico e social seria vital para o aperfeiçoamento da condição humana, em oposição à monarquia absolutista de um Estado teocrático sob o comando da Igreja Católica. Dentro desse contexto, podemos dizer que se tratava de um progressismo de esquerda. Reparem que, no aspecto em que é citado o avanço científico, o progressismo iluminista sequer poderia ser entendido como um movimento político, uma vez que a ciência por si mesma é uma instituição que existe paralelamente a qualquer viés político, uma vez que a ciência traduz uma relação entre o ser humano e a natureza e não entre um ser humano e outro ser humano. A ciência trata de coisas que não dependem da ideologia política dos seres humanos, como por exemplo a gravidade, a temperatura, os fenômenos químicos, físicos e biológicos, entre outros. Ou seja, independente se uma pessoa é de esquerda ou de direita, a gravidade vai continuar existindo, por exemplo.
A ciência só pode estar envolvida como objeto de uma relação política quando se fala de acesso ao conhecimento ou de liberdade para produzir o conhecimento. Por exemplo, quando a ciência é um privilégio dos ricos, a ciência se torna um objeto político. Mas vemos que na definição de progressismo não se está falando de uma transição de um regime onde o conhecimento é privilégio dos ricos para ser um bem comum a todos. Está se falando da própria atividade científica em si mesma, que é algo que vem antes mesmo que se possa falar em privilégios ou discutir questões sociais envolvendo o acesso ao conhecimento, ou a liberdade de produzir o próprio conhecimento. A questão de existência do conhecimento é algo que precede a questão da acessibilidade, porque você não pode acessar o que ainda não foi institucionalizado pela ciência. Portanto, muitas vezes se confundem dois termos relacionados ao progressismo. Uma coisa é a transição de um sistema político para outro, e outra coisa é o avanço da produção científica. E eu acho que nesse ponto é fundamental nós separarmos o que é avanço científico e o que é progressismo iluminista. Quando se fala em progresso científico, não se está falando de política, se está falando apenas de ciência. Quando se fala em progressismo iluminista, se está falando da liberdade para produzir conhecimento. Então, nesse sentido, esse movimento era eminentemente progressista e liberal ao mesmo tempo, enquanto que o conservadorismo absolutista queria conservar um sistema político que visava impedir a livre produção do conhecimento, mantendo-o como privilégio das elites. Até esse momento, nós falamos apenas do conceito de progressismo, mas a partir de agora eu vou dar para vocês uma visão um pouco mais crítica do conceito de progressismo. Qual é o grande problema, na minha visão, em nos rotularmos uns aos outros como progressistas? O ponto é que, como eu falei no início deste vídeo, os conceitos de progressismo e conservadorismo utilizam um critério temporal comparativo entre um sistema presente e um sistema futuro. Isso quer dizer que, uma vez alcançada a mudança que se pretendia inicialmente na sociedade, a tendência é que o critério de temporalidade de uma pessoa mude de progressista para conservador. Ou seja, o progressismo não busca a mudança pela mudança, mas uma mudança específica na sociedade, de modo que, após ser atingida, a pretensão de ser conservada. Isso mostra a fragilidade dos termos progressista e conservador para definir qualquer movimento político, por conta dessa objetividade e fluidez com que na prática as coisas acontecem. Se hoje os progressistas da esquerda defendem uma transição para onde, por exemplo, sejam permitidos o casamento LGBT, então amanhã, se esse objetivo fosse atingido, estas mesmas pessoas passarão a ser conservadoras de esquerda, porque irão se articular para defender a existência desse direito, ou seja, conservar o direito ao casamento LGBT. Isso tudo é para vocês entenderem que, na maioria das vezes, não é importante ou fundamental saber se você é progressista ou não, mas sim saber qual o grau de equidade e de liberdade que você defende, pois é isto que quase certamente será a sua raiz ideológica, independente de qual a relação temporal entre o sistema vigente e o sistema futuro. Esses conceitos relativos à temporalidade de uma ideologia política só são importantes para nos situarmos no tempo e no espaço, e a partir disso tomar decisões acerca daquilo que realmente queremos ou necessitamos fazer na sociedade para atingir esses objetivos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários os seus likes e não esqueçam também de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se eu falei alguma coisa aí que deixou vocês com dúvida ou com vontade de aprofundar o tema, deixem aí nos comentários que eu posso estar respondendo ali mesmo, ou quem sabe até fazendo um vídeo respondendo os comentários de vocês. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Até mais!